Não consigo dizer não. Você provavelmente já deve ter falado isso na sua vida ou ter escutado alguém falar também. Também não tem problema, talvez você não seja exatamente essa pessoa. Mas em alguns casos, como é difícil conseguir dizer não, você pode até não querer fazer alguma coisa ou não aceitar aquilo, mas não consegue dizer não. E por quê? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje do nosso programa Os 5 Eus. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Os 5 Eus, onde você aprenderá um conteúdo vasto sobre análise corporal e autoconhecimento. Meu nome é Gia Cadori e o tema de hoje é: por que não consigo dizer não? Os motivos podem variar, pode ser vários motivos, pode ser muitos motivos, mas todos eles se resumem em um só: a dependência emocional. O que significa dependência emocional, Gia? Dependência emocional é quando você depende emocionalmente de alguém, seja para fazer algo, seja para não fazer algo. Tá. E dá um exemplo disso aí, Gia. Opa, bati aqui no microfone. Dá um exemplo disso aí, Gia. Simples. Quando você, por exemplo, deixa de usar uma roupa que você gosta muito, mas alguém criticou a cor, criticou o modelo, e você falou: nossa, é verdade, não vou usar porque o fulano não gosta, ou o que vão pensar de mim se eu usar uma roupa assim. Outro exemplo muito bom é quando você está com vergonha do seu próprio físico e deixa de ir na academia por causa disso, porque nossa, meu físico não tá bom, meu corpo não tá bom, não tá legal, então eu não vou ir porque as pessoas vão ficar me olhando feio. Ou quando você simplesmente faz algo que você também não gostaria de fazer, por exemplo, ir a algum lugar, alguma festa que você não gostaria de ir, mas você vai por causa que algum amigo seu chamou, ou era aniversário de alguém, mas às vezes você nem estava bem naquele dia para ir, mas não consegue dizer não. Ou não consegue dizer eu não porque eu não quero, mas eu não posso, então tem que arrumar alguma desculpa, o que é ruim também. Ninguém gosta de ficar mentindo, não é mesmo? Então, por que que isso acontece? Então, tem a parte da dependência emocional. Todos os problemas, todos os motivos e razões vão se resumir na dependência emocional. Tá, Gil? Mas por que que as pessoas têm dependência emocional? E a resposta é simples. Nós temos 5 traços de caracteres, ou melhor dizendo, os 5 eus, né? Como o próprio nome do programa já remete, né? Para falar sobre os traços. E cada uma dessas personalidades, cada um desses eus, eles vão ter características bem específicas. E tem dois que são muito emocionais. Um é 50-50, é meio-meio, e tem outros dois que são racionais, então são mais frios, mas também não quer dizer que eles não tenham, não possam desenvolver dependência emocional. Pelo contrário, todo mundo tem uma certa tendência, só que quem tem traço emocional é muito maior, tá? E eu vou fazer um breve aviso que eu sempre faço em todos os vídeos. Os nomes dos traços podem soar um pouco esquisitos, estranhos, mas eles não têm nada a ver com as patologias nem com transtornos mentais. Eles apenas foram mantidos, os nomes, para homenagear quem fez as descobertas na antiguidade, certo? Então, continuando, inclusive tem um vídeo explicando os nomes e etc e tal, e cada traço um por um. São os primeiros vídeos do programa 5 Eus para dar essa introdução, certo? Então, se você ficou curioso, ficou sem entender um pouco, vai lá que está bem explicadinho. Bom, voltando. Então, nós temos 2 traços. Os traços oral e masoquista vão ser mais emocionais. O traço rígido vai ser um traço dividido. Então, ele vai ser 50% emocional e 50% racional. Então, esses 3 traços vão ter uma tendência maior a ter dependência emocional. Então, vão ter dificuldades em dizer não, justamente por causa das dores formadoras, das dores existenciais desses traços. Porque sim, toda pessoa tem várias dores existenciais, por isso que cada pessoa desenvolveu cada um dos traços e todo mundo tem. Por quê? Porque todo mundo passou por essas fases formadoras do 0 até os 5, 6 anos de idade, certo? Então, por que que eu não consigo dizer não? Então depende do seu traço, depende de qual eu está no comando. Mas geralmente pessoas com os traços orais e masoquistas vão ter mais dificuldades. E o rígido vai ter uma dificuldade média em dizer não, em se posicionar, em falar não, melhor não, eu não quero. Simplesmente não consegue dizer eu não quero. Ah, vamos lá em tal lugar e tal. Pois é, né?
Vamos sim. Vamos fazer uma viagem lá com a galera e não sei o quê. É, vamos. Então fica meio que numa prisão de não poder dizer não. E é engraçado isso, porque falando de uma forma racional, qual é o problema de falar não? E não existe um problema de falar não, só que o problema real é o que você espera da outra pessoa. Então, o traço de caráter oral, ele tem um grande medo. A dor existencial do traço é o abandono. Então, ele vai ter dificuldade em falar não e vai desenvolver mais dependência emocional para não ser abandonado, para não ficar sozinho. Então, pensando pelo lado do traço de caráter oral, se eu disser não para essa pessoa, ela não vai gostar mais de mim, ela vai se afastar. Então, eu vou fazer todas as vontades dela para que ela fique aqui comigo. Então, um dos motivos é esse. Então, gera até uma certa ansiedade, porque se você parar para pensar, quando você quer fazer uma coisa que você não quer fazer, se você tem que fazer uma coisa que você não quer fazer, você fica ansioso, mas é uma ansiedade ruim. Você não fica esperando aquilo ali, né? Você fica esperando de uma forma negativa, fica pensando, nossa, nem queria ir, nossa, vai dar errado, nossa. Então, isso gera uma ansiedade, gera consequências justamente por não conseguir dizer não. Esse é um dos motivos do traço de caráter oral. Lógico, vai ter outros motivos? Vai. Mas esse é o motivo geral. Então é para não reviver a dor existencial, que é o abandono. Indo para o traço masoquista. Por que o masoquista não consegue dizer não? Por que essa parte, por que esse traço nosso tem uma dificuldade em dizer não? Então o masoquista ele tem uma capacidade inata em si, em pessoas que têm bastante esse traço de cuidar dos outros. Tem a capacidade de querer ajudar naturalmente. E principalmente, ele se cobra muito. E ele tem um grande medo de decepcionar as pessoas. Então, o grande medo do masoquista ao não falar não é justamente por não quero decepcionar o fulano. Ele espera algo de mim. Então eu tenho que ser forte e conseguir fazer o que é necessário. E geralmente são pessoas caladas, são pessoas que fazem o quê? Quando não gostam de uma coisa, não falam nada, nenhuma reaçãozinha. Por quê? Qual que é a diferença entre o traço masoquista e do oral? O oral, se ele não gosta, ele vai falar e tal, e já vai mudar a expressão. Então é um traço mais expressivo. O masoquista ele vai ficar quieto, vai ficar calado. Então as pessoas acham, não, tá de boa, tá ok. Ele aceitou, não falou nada. Então quem cala consente, não é mesmo? Deixa eu me ajeitar na cadeira. Então as pessoas meio que pegam isso como se tudo tivesse bem, tudo tivesse numa boa. Só que a realidade é que o trato de caráter masoquista ele sente e fica calado. Então não está tudo bem. Essa pessoa não queria fazer tal coisa, alguma coisa, enfim, pode ser N coisas, né? Pode ser vários e vários exemplos de coisas que a pessoa não queira fazer. E ela vai lá e faz porque ela não quer decepcionar. Então entra um pouco da dependência emocional, entra um pouco já do problema, digamos assim, do traço, que é ser um traço mais calado, de ser um traço mais fechado. São poucas pessoas que o masoquista vai se abrir. Justamente por parecer até um cofre fechado às 7 chaves, e é difícil de ver o masoquista se expondo. Então, justamente por essa dificuldade em se expor, em falar o que sente, essa pessoa passa raiva calada e não consegue dizer não também. Seguimos agora para o traço de caráter rígido, que é o terceiro traço que também tem uma grande parte emocional. 50% é bem considerável, né? Por que o rígido não consegue dizer não? Então aí entra uma certa, não digo aleatoriedade, mas sim especificidade. Por quê? Em alguns casos específicos, o rígido não vai conseguir dizer não. E em alguns, ele até consegue. Então até a pessoa que tem esse traço de caráter rígido vai falar, não, mas eu consigo dizer não. Mas não é para todas as pessoas. Então o rígido, ele vai ter esse 50% dividido justamente nisso aqui. Algumas pessoas, ele vai ser seletivo. Ele vai falar, não, para essas pessoas aqui realmente não dá para dizer não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que fazer. Vai ter algum motivo específico na cabeça dele que ele tem que fazer aquilo para aquela pessoa e não pode dizer não, mesmo sendo alguma coisa que incomode ou alguma coisa que simplesmente não queira fazer. Então aí
entra a dependência emocional, que é assim, a pessoa depende daquela pessoa e não consegue dizer não, mesmo tendo um traço que é 50-50. Então, se você, digamos, tenha uma mistura desses três traços juntos, seja o oral, masoquista e rígido, em porcentagens semelhantes e altas, né? Digamos que os seus três traços sejam esses, os três traços predominantes, você tenha picos desses traços. Então, dos cinco eus, esses três vão ser os que mais vão dominar. Então, predominantemente, você vai agir como esses traços mandam, podemos dizer assim. Então vai ser hiper, mega difícil você conseguir dizer não. Você não vai dizer não. Por quê? Porque tudo vai misturar ali e você fala, não, mas eu vou ficar sozinho, ou eu vou decepcionar, ou não vou ser a melhor opção para essa pessoa, né? Então, tipo, se ele tá me chamando, se eu dizer não, vai chamar outra pessoa. E eu não quero ser a segunda opção. Então é interessante ver como cada eu, cada traço, ele se molda às situações, dando alguns resultados iguais, mas a soma da equação é diferente. Então o resultado é o qual? Não consigo dizer não, mas os motivos vão ser diferentes. Inclusive, para você resolver isso também é diferente. Depende do seu traço, depende do que você precisa fazer como ação de cuidado para o seu traço, ação de manutenção. E aqui se faz super importante o poder do autoconhecimento, porque é a partir do autoconhecimento que a gente tem respostas para as perguntas que a gente fica pensando e pensando, até chega a dar uma raiva às vezes e depois até esquece de certas coisas. E com o autoconhecimento, todas essas coisas, todas essas questões são resolvidas de uma maneira muito simples. Por exemplo, essa pergunta: por que eu não consigo dizer não? Talvez você já tenha feito essa pergunta para si mesmo. Até para outras pessoas, até conversando com um amigo, com uma amiga, e falar: nossa, é difícil eu falar não, não consigo dizer não. Olha a quantia de coisa que eu já fiz por não conseguir dizer não. E eu nem queria fazer isso. Mas qual é a resposta para essa pergunta? Não tinha. E você está tendo agora. Por quê? Porque com o poder do autoconhecimento você sabe que, opa, eu tenho 5 traços. Ok, tenho 5 eus dentro da minha própria cabeça aqui, né? Tá, beleza. E cada um desses eus age, reage diferente no mundo. E tem 3 que talvez eu tenha um desses 3 bem alto, ou um pico deles, né? Então, se eu tiver 40% de um traço só, é bastante coisa. Então, predominantemente, 40% da minha vida, 40% do meu tempo no trabalho, no relacionamento, eu vou ser aquele traço, eu vou ser aquele eu. Então, vai ser a minha versão, vai ser aquela. Então, quando você tem essa consciência, você pode modificar a sua vida e ter as respostas que você precisa e fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer. Você começa a ter controle. Então, o maior benefício de você ter o autoconhecimento é justamente isso, ter o controle da sua vida, poder responder às perguntas sem respostas e tomar decisões para aí partir para ações que você vai começar a agir, vai começar a modificar algumas coisas na sua vida. Por exemplo, tá, eu tenho dificuldade de dizer não, o que eu faço? Então, a primeira coisa você tem que se autoconhecer. Então, pergunte para si mesmo. A melhor alternativa sempre vai ser passar pela análise corporal, porque aí você vai ter um mapa, você vai ter um manual de como você funciona. Você vai se conhecer ali de uma forma rápida, prática e bem fácil. É simples de entender. Mas caso, mas eu não consigo fazer análise. Tá, beleza então. Então, o que eu posso fazer, Jean? Bom, primeiro você vai ter que identificar. Baseado nas coisas que eu falei nesse vídeo, nesse episódio, você pode começar a perguntar: tá, qual que é o meu maior medo? É que as pessoas me abandonem? As pessoas me deixem sozinho? Eu vou ficar sozinho? Será que é um problema para mim? Talvez não seja. Então por que eu não consigo dizer não? Talvez o meu problema seja outro. Talvez eu não queira ser uma segunda opção. Talvez eu não queira ser deixado de lado. Então acho que eu sou mais rígido. Ou será que eu não quero decepcionar as pessoas, por isso que eu fico calado e aguento as coisas? Então você pode sim começar a fazer perguntas de autorreflexão. Você pode começar a olhar para dentro de si e ver o que tem de errado. O que eu gostaria de mudar e por que eu não mudo.
Então, essas são algumas perguntas, algumas questões que são muito reflexivas e vão fazer você ter uma visão diferente da sua própria vida e de você mesmo. E agora eu estou fazendo vídeos, né? Um pouco mais enxutos, vídeos mais curtos, para testar, ver como é que o pessoal vai reagir, se vai gostar ou se não vai gostar. Mas eu estou vendo que está tendo uma aceitação maior dos vídeos mais curtos. Eu agradeço muito a todo mundo que está assistindo. Agradeço aí pelo sucesso do canal. São mais de 2.000 visualizações. Nós estamos no 10º episódio do programa 5 Euros. Então eu queria agradecer a audiência, eu queria agradecer a você que está assistindo, que está participando, comentando. Eu vejo também que tem muita pessoa que compartilha, pega o link ali e joga em outros lugares. Então agradecer muito a você que está aqui para conhecer mais de você mesmo. E sempre que puder, estarei aqui para ajudar com conhecimento e ajudar você também a ter os próximos passos em busca de uma vida melhor. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje nesse episódio. Agradecer muito e dizer até a próxima.